Olá, salve, salve, muito bom dia. Estamos aqui para mais um nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa terça-feira, dia 5 de fevereiro de 2019. Crime e castigo. Qual será a efetividade das medidas anunciadas ontem pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, hein? O pacote promete fechar o cerco ao crime organizado, à corrupção e aos delitos violentos. Polêmica para os ouvidos. Músico britânico Roger Waters volta a polemizar com suas opiniões sobre política. Dessa vez ele defendeu o ditador Nicolás Maduro e pediu que os Estados Unidos tirem suas mãos da Venezuela. Emoção na pista. Completando 27 anos de vida e de muleta, Neymar vai às lágrimas e diz que o que mais queria de presente era um metatarso novo. Esse conjunto de pequenos ossos está tirando o sono do nosso craque. Esses são alguns destaques do Morning Show que está apenas começando e você é o nosso convidado especial. Vem com a gente. Até às 11h30 a gente segue por aqui. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Edgar Piccoli. Essa franja é nova? É, eu mesma que fiz. Tá ótima. É bom pra internet criticar. Bateu agora um que eu chance. pensei. Bateu. Agora não tem mais testão, quer dizer. Tá ótima. Né? E aí, temos uma hashtag além da franja? Temos, querido, porque você sabe que muita gente acompanhou o anúncio do Sérgio Moro ontem. Aí, o nosso departamento estruturado de hashtags avançadas ficou hoje num debate matinal e achou por bem irmos para os assuntos mais comentados deste país. Sim. Com a hashtag Moro em Ação. Você sabe que não tem C cedilha no Twitter, né? Então, você copia aqui, dá um copy-paste que hoje eu tuitei certo. E aí, a gente vai discutir o quê? Será que o trabalho dele à frente do Ministério da Justiça vai surtir o efeito esperado, Edgar? Você tem um meme? Você tem um gif? Você tem uma opinião a respeito dos outros assuntos do programa? Participe no Twitter, a hashtag é Moro em Ação. Falado, Paulinha. A expectativa é que isso tudo funcione bem, né? Que tudo siga bem. Olha, uma outra maneira de você interagir com a gente é através do WhatsApp. Você manda um vídeo, grava um vídeo pra gente sobre os assuntos. Eu vou especificar um hoje, porque normalmente a gente pode abrir também para comentário aos assuntos gerais aqui do programa, mas hoje tem esse específico. 11 931 17 1009. Um dos pontos mais controversos desse pacotão anticrime aí, se não o mais controverso, é a isenção ou a redução da pena para policiais que matarem em serviço. Daqui a pouquinho a gente vai trazer os detalhes dessa história toda, mas por hora eu faço esse convite a você que está nos ouvindo e nos assistindo a mandar mensagens em vídeo dizendo se gostou ou não gostou das medidas apresentadas pelo Moro. Tá bom? Em especial essa que trata da legítima defesa por parte das forças de segurança do Estado. 11 931 17 1009 é o nosso WhatsApp. Aguardamos a sua mensagem em vídeo. No mais, você pode nos acompanhar pelo aplicativo da PAN, pelo nosso portal jp.com.br e também na transmissão do youtube.com/morningshowjp. Além das mídias sociais, estamos lá no Instagram e no Facebook com nossa página. Dê uma passadinha por lá, deixe o seu joinha que a gente fica feliz da vida, beleza? Todos convidados a passarem a próxima 1h30 aqui na PAN, porque o Morning tá apenas começando. Vamos dar sequência, então, à discussão sobre as medidas anunciadas pelo ministro da Justiça. O pacote de Sérgio Moro para o setor prevê alterações em 14 leis e o endurecimento de penas para o crime organizado, a corrupção e os delitos violentos. Vou citar aqui 3 pontos antes de passar a bola para o Trindade, que fala com a gente lá de Brasília. Vamos lá, em relação à prisão após condenação em segunda instância, a proposta formaliza em lei a jurisprudência atual do STF, que permite a prisão após a decisão em segundo grau. Quanto ao crime de Caixa 2, a ideia é tipificá-lo com pena de 2 a 5 anos de prisão.
O terceiro ponto, e aí talvez o mais polêmico deles, trata da legítima defesa no enfrentamento de policiais a suspeitos ou criminosos. A proposta é reduzir a pena ou deixar de aplicá-la se a ação policial decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. Zé Maria Trindade, muito bom dia para você aí em Brasília, Trindade. Quero ouvir de você, quero saber aí como é que o mundo político, primeiramente, Zé, reagiu, né, a esse pacote e se faz sentido essa preocupação aí de parte da população de que esse último ponto aí que eu me referi pode ser interpretado como uma permissão para que policiais matem em serviço. É uma discussão polêmica que vem dividindo opiniões, né, Zé? Bom dia. A tal licença para matar, né? Muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, a maior parte das pessoas que eu ouvi gostou da proposta do ministro Sérgio Moro, ministro agora da Justiça e Segurança Pública. É uma grande novidade, segurança pública, né, preocupar o governo federal, porque segundo a Constituição e os costumes antigos são de que este é um assunto dos governadores. Edgar, eu diria o seguinte, pelo menos é muito honesto intelectualmente. Isso porque esses pontos foram discutidos à exaustão durante a campanha eleitoral e o fim foi a votação que elegeu o Jair Bolsonaro e esta ideia. Até, eu diria, alguns acharam o projeto até leve demais. Mas há críticas. A área assim, de direitos humanos diz que é uma licença para matar mesmo. Alguns setores dizem que é mais do mesmo. O deputado Alessandro Molon, do Rede do Rio de Janeiro, alerta que é a política de encarceramento. É uma defesa de que isso não adianta, que encher as cadeias não adianta, isso é um discurso. Na verdade, há divergências. Primeiro, eu diria que os pontos foram debatidos e, segundo, há novidades, sim. Eu vejo, Edgar, que os policiais estão impedidos de agir em certas condições. Um vídeo que viralizou aí de um policial de Minas Gerais sendo metralhado porque ele vacilou em atirar contra os bandidos. E aí os policiais de Minas dizem, depois do vídeo, de que os policiais estão assim, esperando o primeiro tiro para reagir e mesmo assim vão enfrentar o processo e tal. O presidente Jair Bolsonaro, durante a campanha, falou do tal ilicitude penal, né? Que é excluir o policial que esteja ali diante da violenta emoção ou diante do confronto, né, de qualquer possibilidade. E a novidade é que ele exclui também, em legítima defesa, pessoas que não sejam policiais, né? Exclui dessa possibilidade de processo. Por outro lado, um ponto que está sendo muito pouco falado é o seguinte: Jair Bolsonaro, através de decreto, né, flexibilizou para a posse de arma em casa. Mas esse projeto aí do ministro Sérgio Moro, ele aumenta as penas para crimes cometidos com arma de fogo, ou seja, as responsabilidades aumentam e muito ter uma arma de fogo em casa, porque as penas serão muito maiores. Então, há críticas, mas o apoio foi maior. Amanhã, o ministro vai se encontrar com os líderes dos partidos políticos e fazer aquele trabalho político ali na tentativa de aprovar o projeto. O mundo político não gostou deste rigor com o Caixa 2, ninguém falou, mas a gente vê que essa história de corrupção iniciar a cumprir a pena em regime fechado também desagradou. Como nada sai do Congresso como chega, haverá mudanças. O trabalho agora do ministro Sérgio Moro, e ele diz, olha, peguem leve nas críticas, sabe que será criticado, né? É de amenizar isso. Achei muito interessante também a história de punir economicamente. Esta é a política moderna, né? De fazer um cerco econômico nos grupos organizados. E, por outro lado, o crime organizado. E, por outro lado, é muito eficiente também a história de separar e, pela primeira vez, alguém oficialmente fala nos grupos organizados nas cadeias, as facções criminosas, né? Ele separa o criminoso profissional, e o ministro usa essa palavra pela primeira vez, né? Dos que ocasionalmente cometem crime. Então, o pacote é muito bom e será modificado no Congresso e debatido. O próprio ministro Sérgio Moro fala que não é licença para matar, não. É apenas uma segurança a mais para o profissional policial
que também é vítima da segurança, da violência. Sim, sim, Zé. Vamos, antes de seguir no papo aqui com a bancada, conferir um vídeo feito logo depois do anúncio, né, feito pelo ministro Sérgio Moro, pelo procurador Deltan Dallagnol. Solta pra gente, Bruno, por favor. Olá, amigos. Hoje vamos conversar sobre o recém-lançado projeto anticrime do ex-juiz federal Sérgio Moro. Esse projeto tem 3 eixos centrais. O primeiro é a promoção da efetividade da justiça, e ele faz isso garantindo a execução provisória da pena, que a pessoa condenada depois do julgamento da apelação vai para a cadeia. Em segundo lugar, ainda melhora as investigações em que aparecem pessoas que têm foro privilegiado e muda as regras de prescrição, fechando essa grande porta da impunidade do sistema de justiça brasileiro para ficar em apenas 3 aspectos a melhoria da efetividade da justiça. Em segundo lugar, esse projeto endurece a punição e o tratamento de pessoas envolvidas em organizações criminosas e dá também uma proteção jurídica para policiais que enfrentam integrantes das organizações criminosas. Em terceiro lugar, esse projeto melhora as investigações, agregando tecnologia, expandindo técnicas modernas de investigação e criando a figura do informante do bem ou whistleblower. Esse projeto ainda resolve 2 problemas centrais que a Lava Jato vai enfrentar no Supremo Tribunal Federal nesse ano, sobre os quais nós vamos conversar no próximo vídeo. Um grande abraço. Tá aí, esse pronunciamento, essa fala veio logo depois, como eu disse, do anúncio. Você pensa dessa forma, você vai nesse mesmo pensamento, você tem essa visão, vai por aí, Caio? Com certeza. O Sérgio Moro, além de herói nacional, se mostrou um exímio enxadrista político. Por quê? Esse pacote de medidas mostra um gradualismo conservador. Ele diz respeito exclusivamente à legislação infraconstitucional, portanto, que não requer nenhuma proposta de emenda à Constituição, né? E é aquele tipo de inovação bem-vinda, mas aquela inovação não revolucionária, né? Fazendo isso, ele aumenta muito as chances de aumentar o pacote com pequenas alterações por parte do Legislativo e ganha capital político para o governo. Também, a gente já vai chegar nesse ponto, comentando a fala do procurador Deltan, ele coloca uma pressão extra sobre o STF em relação ao julgamento da execução provisória da pena, portanto, a prisão após julgamento em segunda instância. E, por tabela, mostrando toda essa razoabilidade, esse trânsito, ele já vai pavimentando o seu próprio caminho para o STF. Antes de comentar, vamos mostrar o link entre esse pacote do Moro, anticrime, e a mensagem do Poder Executivo lida no Parlamento por ensejo do início dos trabalhos do ano legislativo. Diz então o Presidente da República: guerra moral, guerra jurídica, guerra de combate, portanto em 3 frentes, né? Ideias, leis e nas ruas. Não temos pena e nem medo de criminoso. A ele sejam dadas as garantias da lei, mas que tais leis sejam mais duras, e continua o governo se endereçando ao parlamento. O governo de então foi tímido na proteção da vítima e efusivo na vitimização social do criminoso. A mentalidade era: quem deve para o banco dos réus é a sociedade. Brilhante. Onde que você vê o DNA da administração Bolsonaro no pacote medidas do Moro? Esse assunto que vocês estavam tratando até agora, que é a segurança jurídica ao policial que enfrenta a organização criminosa e, por extensão, ao cidadão de bem, tá? Agora, vamos ver, vamos confiar no discernimento do ouvinte da PAN para ver se ele acha que isso é de fato uma licença para matar, como dizem os direitos humanos. Vamos dar uma olhada na letra da lei ou do projeto, né? Considera-se legítima defesa casos em que o cidadão, o agente policial ou de segurança pública, abre aspas, esteja em conflito armado ou em risco iminente de conflito armado, previne injusta e iminente agressão a direito seu ou de outrem, e quando o agente, abre aspas de novo, previne agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Na verdade, ele simplesmente conceituou o que é legítima defesa. Aqui não tem novidade nenhuma. A novidade é que quando você tem uma terminologia fluida, você acaba cometendo injustiça com esses policiais. Mas eu não queria me ater a isso. Vamos falar nos pilares que o procurador Deltan trouxe. Então, primeiro, efetividade da justiça. Segundo, combate a crime organizado e melhora nas investigações. Vamos falar da execução provisória da pena, né? Olha a sacada do Sérgio Moro. O que diz a nossa Constituição no artigo 5º? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, certo? Isso é o que está motivando toda aquela celeuma, toda aquela discussão no STF sobre a prisão após julgamento em segunda instância. Só que o Sérgio Moro
quando perguntado, não, mas por que você não quis então falar da prisão após julgamento em segunda instância no âmbito constitucional? Olha o que ele diz. Nós estamos respeitando o entendimento atual do STF, que é de 2016. Por 4 vezes o STF disse que é constitucional. Ou seja, ao passar uma legislação infraconstitucional sobre essa matéria, ele denota que o poder legislativo é a favor da prisão após julgamento de segunda instância. E o que é o poder legislativo, se não a manifestação da vontade popular? Então, ele vai jogar uma pressão extra em cima do STF, que não deveria estar discutindo isso, até porque isso nunca foi pré-requisito para prisão, senão não existiriam as prisões cautelares, as temporárias e as preventivas. Bom, além disso, né, o Zé Maria colocou muito bem, criminalização do Caixa 2 e mudança da competência. Você sai da justiça eleitoral, vai para a justiça comum. Outra coisa, mudar as regras de prescrição. Ele fala o seguinte, o que é a prescrição? É a extinção, né, da pretensão punitiva do Estado pelo decurso do tempo. Passa o tempo, você não pode mais punir a pessoa. Olha a frase do Moro sobre isso. O processo penal tem que acabar ou com absolvição ou com condenação. Prescrição é apenas falha do sistema. Sobre crime organizado, quando ele vai combater, como que ele vai combater o crime organizado? Ele dá nome aos bois, ele fala no PCC, no Comando Vermelho, na Família do Norte, no Terceiro Comando Puro, os amigos dos amigos, e também as milícias. Então, para quem fala que esse é um governo ligado à milícia, é muito esquisito o Executivo sugerir um texto legal que condene as milícias desse jeito. O Moro diz, é necessário jogar mais duro com essas entidades. Então, assim, fim da progressão de regime para liderança de organização criminosa. O conceito que o Zé trouxe, que ele sempre defendeu, o Zé Maria, de confisco alargado, que é o Estado tomar para si o patrimônio do criminoso que não tem origem lícita. Isso é genial. Progressão a partir de 3/5 da pena para crimes hediondos, independente de reincidência. Isso também é uma novidade. E aumento de 50% da pena para os crimes cometidos com arma de fogo, né, contrariando aquela ideia de que as pessoas usariam as armas de forma irresponsável. Você tem um agravante penal aqui para quem fizer mau uso da arma, né? E o Moro diz, o alvo é o criminoso profissional, Edgar. Isso não é autoritarismo, isso não é fascismo, isso é rule of law. Ou seja, o império da lei. Temos que ser mais rigorosos com a criminalidade grave. É inaceitável que as pessoas que cometem crimes hediondos com resultado de morte apenas cumpram uma parte ínfima de suas penas e logo retornem ao convívio social como se nada tivesse acontecido. E para fechar o meu comentário, aqui vem a grande novidade, que é a plea bargain, né? Tem muita gente fazendo uma tradução equivocada disso. Plea vem no sentido de pedido, de apelo ou até de declaração. Tem naqueles vários filmes e séries, né, americanos que, enfim, no tribunal o juiz pergunta how do you plea, né? Como que você se declara? E o cara fala guilty or not guilty, né? Culpado ou não. E bargain, que tem a ideia de barganha, na verdade é mais transação. Tipo, uma negociação entre o Ministério Público e o criminoso. Isso é genial porque desafoga a justiça. É diferente da delação premiada, na qual você tem um terceiro denunciando o criminoso. Aqui é o próprio criminoso que confessa o crime e, portanto, poupa todo o trâmite legal. E se você pensar isso, como é o caso da delação premiada, interagindo com os institutos da prisão preventiva e prisão temporária, que põe pressão no criminoso, você vai ter um desafogo tremendo da justiça e um pouco menos de impunidade. Então, o juiz mandou muito bem. Vini. Ô Edgar, agora quem não achou tudo isso que o Caio falou aí foi o Fernando Haddad, petista Fernando Haddad, que pelas redes sociais acabou fazendo até uma comparação da lei, pacote aí do Moro, anticrime, com o plano real. E aí ele disse o seguinte: li o pacote anticrime de Moro e para quem esperava o plano real da segurança, que viesse solucionar problemas relativos à criminalidade, letalidade policial, genocídio da população negra, superpopulação carcerária, etc., as medidas anunciadas são frustrantes e contraproducentes, é o que pensa o petista Fernando Haddad do pacotão anticrime de Sérgio Moro. Trindade, para a gente finalizar esse papo sobre essas questões envolvendo aí esses itens, né, que estão dentro do pacote do Moro,
Eu fico pensando assim, na completude do assunto, né, na questão criminal, é óbvio que o policial tem que ter um recurso, utilizar do recurso na medida e na proporção em que ele se vê no confrontamento ali com o crime organizado. O objetivo da polícia, volto a dizer aqui, não me parece que é matar. Obviamente que a polícia usa isso como um último recurso. Você fortalecer e dar a guarida, nesse caso, que o Moro apresenta através dessa modificação que ele faz, você endossa o policial que está ali numa condição ideal de temperatura e pressão, com treinamento psicológico, com preparo técnico para confrontar o crime, agir na sua melhor condição, agir para que serve aquela posição como um funcionário público que é o policial. O problema é que na prática, e aí eu coloco para você, é que assim, a famosa e muito conhecida banda podre, né, que serve na verdade como verdadeiros grupos de extermínio, principalmente no Rio de Janeiro, é que acabam trazendo à tona discussões como essa, que vem com frases de efeito, que é licença para matar. Eu não acho que seja isso, porque numa visão global, se você também, junto a essas modificações na segurança, oferece para a sua população, pensando a longo prazo, igualdade de condição, acesso à educação para a sua população, oportunidades de acesso aos bens que a vida oferece, você vai naturalmente, ao longo prazo, tirar essas pessoas do crime. É verdade. Olha, Edgar, duas coisas aí. A primeira é a seguinte, nós estamos pensando aí com as polícias atuais, que em boa parte tem um descrédito da população, né? São polícias despreparadas, mas não é bem assim não. Existe um policial treinado e é aí que entra a legislação. Mesmo o policial recebendo instrução diária, treinamento profissional, ali no confronto, ele, levado por violenta emoção e por medo, porque não são seres humanos, acabam descumprindo normas. Por exemplo, mesmo em defesa, se ele dá um tiro a mais ou 2 tiros a mais, sim, ele se encrenca, entendeu? E eu pressuponho que essa história de treinar policiais para o novo momento em que estamos vivendo é o segundo passo, é preciso muito isso. Por outro lado, eu queria passar aqui a impressão que eu fiquei quando vi a apresentação no Ministério da Justiça. Todos mostraram o ministro Sérgio Moro, mas, na verdade, toda uma equipe lá no Ministério da Justiça e Segurança Pública, é que, pela primeira vez, estávamos falando com o ministro que entendia e sabia das coisas. Eu sentia esta segurança, ele conhece lá na ponta do processo. Uhum. E, Caio, você falou aí sobre esse acordo, né, de se declarar culpado. Eu já fui em vários julgamentos, fazendo cobertura, que o criminoso diz para o juiz: doutor, eu matei mesmo, acaba logo com isso, não preciso desse negócio de júri, desse negócio de desgaste, não quero isso. E o juiz não pode condenar, porque ele tem o direito inalienável de ser levado ao júri. Então, essa possibilidade vai facilitar muito. Eu diria, Edgar, a parte positiva de todo esse pacote é repensar a segurança pública, porque do jeito que está indo aí, Edgar, já está muito claro que não dá. Sim. E a polícia também tem que ser modificada, você tem razão, e esse é apenas o primeiro passo. Precisa mudar, Edgar, não está dando certo. Sim. Tá certo, Trindade, perfeito. Obrigado, Edgar, viu, pelo seu comentário. Um abraço para você, bom trabalho aí em Brasília. Perfeito, obrigado. Edgar, posso deixar esse tweet do Fernando Haddad não passar batido aqui pro ouvinte? Ao que o Vini leu? Pode ser? Ó, ele diz o seguinte: li o pacote anticrime do Moro. Para quem esperava o plano real da segurança, que viesse solucionar problemas relativos à criminalidade, letalidade policial, genocídio da população negra, superpopulação carcerária, etc., as medidas anunciadas são frustrantes e contraproducentes. De fato, se é o plano real da criminalidade, a gente pode já esperar que o PT vai ser contra, né? Foi contra a homologação da Constituição Federal em 88, foi contra o plano real em 1994 e também foi contra a Lei de Responsabilidade Fiscal, provavelmente
provavelmente as legislações mais importantes aí num período de uma década. Esse tweet foi do Gentili, né? Ele falou isso aí, né? Um tweet em cima desse do Haddad. Eu não li, mas é muito provável que a gente tenha chegado no mesmo lugar, porque é simplesmente especulação lógica. Mas aqui eu vou abrir então, já que a gente está falando de celebridades do mundo político, vou abrir aspas para Renata Barreto, que definiu muito bem. Caro Haddad, é compreensível que você ache o pacote anticrime frustrante e contraproducente. Para quem tem 33 processos nas costas, lembrando, improbidade administrativa, enriquecimento ilícito, lavagem de dinheiro, corrupção e formação de quadrilha, pertence ao partido Quadrilha e passou a campanha eleitoral toda dizendo Haddad é Lula, criminoso condenado e preso, as medidas anticrime organizado, anticorrupção e que endurecem penas para criminosos realmente são frustrantes e afetam a produção de mais crimes. Você está certo. Só, infelizmente, tem um dado aí do direito penal que é o seguinte: a lei penal ela não retroage em prejuízo do réu. Portanto, essas leis novas que eventualmente serão aprovadas aí por sugestão do ministro Sérgio Moro não vão atingir quem já cometeu crimes e mais crimes. Vamos girar o assunto. O nosso Vinícius Moura acaba de voltar de Paris, né, onde participou da festa de um dos seus melhores amigos e certamente o maior ídolo, Neymar Júnior. Até coloquei os óculos aqui agora, Edgar. Você não tá mais de vermelho? Cansaço, né, as olheiras, foi uma grande noite. Eu, Neymar e parças, né, cantando ao lado de Wesley Safadão, de Marília Mendonça, Nego do Borel. Nossa, que noite! Não consigo esperar nem acabar a piada. Eu já acho graça antes. Direto. Não, na verdade tá mais pra não convide pra mesma festa, né, Edgar? Vai, fala aí, o que tá acontecendo? 27 anos do Neymar, né, comemorou em alto estilo lá na França, em Paris, Edgar. E foi muito estilosa essa festa, viu? Ao estilo Moulin Rouge. Então eles estavam todos lá de vermelho. Até a muleta vermelha. Preto, e até os acessórios aí também do Neymar também na cor vermelha, né? Principalmente a muleta aí que ele tem usado bastante depois que ele fraturou mais uma vez, né? O 5º metatarso do pé direito. Daqui a pouco a gente vai até falar um pouco mais sobre essa lesão, do que ele falou na festa sobre essa lesão, mas primeiro vamos pra festa mesmo, vamos pra cantoria, porque o Neymar, ele não quer ver só os outros cantando, não. Ele não paga a música pra ficar assistindo, não. Gosta do pagode. Ele se junta e canta junto, e foi isso que ele fez ao lado de Wesley Safadão, Edgar. Vamos ver. Cadê? Solta aí pra gente o Neymar. Qual é o áudio, Bruno? Estamos sem o áudio, Bruno. Esse outro vídeo, Brunão. Outro vídeo, aí, agora sim. Parado no bailão, ali Gabriel Medina também, Daniel Alves e o francês Mbappé. Gente, eu achei que era o Backstreet Boys. Parece. Que mesmo, grande né? banda temática. Parece o dress code é todo mundo usando vermelho. Parece o pessoal daquela série também, Elite, né? É verdade. Todo mundo de vermelho. Tá demais. Tá ali o Safadão, então, foi uma das atrações musicais. Daqui a pouco o Fefito vai falar também uma polêmica aí que rolou do Safadão com essa festa, Edgar. Agora, uma presença que foi surpresa para o Neymar, uma surpresa armada pela mãe dele, foi da cantora Marília Mendonça, de quem o Neymar é muito fã, e ela levou o bolo e cantou os parabéns para o Neymar. Ele não estava sabendo de nada, e quando ele viu a Marília Mendonça, ele caiu no choro. Vamos ver esse momento também. Ah lá. O outro vídeo, Brunão. Sem áudio. Primeiro Bruno. lá que você mostrou. Aí. Nossa, ele caiu mesmo. Não foi só no choro. Ele Caiu no palco, se emocionou, botou ali a mão no rosto. Não tava acreditando que era a Marília Mendonça. Caramba. E aí depois rolou, você ficou emocionado de verdade. Não, eles são amigos, o que rola? Ele tem um apego? Ele é muito fã dela e não esperava, né? Por esse surpresa da mãe, né? Nesse momento, a surpresa aí que a mãe preparou pra ele. Se você quiser ver todos esses momentos de novo também, você pode ir até o Stories de David Brasil,
que filmou tudo, até porque... Fez a melhor cobertura. Fez a melhor cobertura da festa e foi um dos convidados ali que teve esse privilégio de poder usar o celular na festa, porque não é todo mundo que pode usar, viu, Edgar? São apenas alguns amigos, os parças, Sério? os mais chegados. E pra fechar, o Neymar então subiu ao palco, fez aquele discurso de aniversário e sabe o que ele pediu de presente, Edgar? A pronta recuperação. Um novo metatarso. Vamos ver. Olha lá. Eu mais queria de presente hoje era um metatarso novo. Para que eu pudesse estar dentro de campo guerreando, lutando e fazendo o que eu mais amo, que é jogar futebol. Deus vai te ajudar e todo mundo Posso lá. fazer aquela pergunta bem espírito de porco? As lágrimas? Não, as lágrimas não. Isso eu sei que você já condena normalmente. Não, é porque... Não, acha que Vini, a atuação brincadeira. Eu foi não. Não é isso. Imagina. É que se ele tá recuperando o metatarso, ele pode ficar dançando e dançou curtindo bastante. festa. Ele não tinha que estar descansando? Não sei, é de verdade uma dúvida. tem alguns momentos da festa que mas ele tá com ali... o pé elevado, né? Tem alguns... Ah, mas caiu no chão, tava mas tá- dançando Backstreet não, Boy mas tá, ali. ele tá com o pé isolado. Tem alguns ali. momentos Pô, da Neymar festa ali é que ele tá craque, numa ele dança cadeira. com o pé só, pô. Tá, pô, Fefito. Cara, Tem alguns olha, momentos da pô, festa que vocês ele tá estão pegando numa, no que ele pé tá do numa cara. cadeira de rodas, né? Mas eu fiquei... Esse discurso do Neymar, realmente, as lágrimas saíram do menino. Né? Ai, É Vini, emoção. você acha que ele não fica magoado de estar Não, machucado? Agora, tô falando. o Foi Fefito, emocionante. o Fefito, o que aconteceu aí de polêmica envolvendo o Safadão aí, que o Vini deu a Deixa. deixa? Ah, é verdade. Teve polêmica envolvendo o Safadão. Importante dizer que essa festa do Neymar, gente, antes de mais nada, foi bancada por empresa de energético, que fechou esse lugar aí em Paris, esse palácio. Fechou todos os garçons, tudo de comida. Gente rica, Não gasta paga nada, pouco, né? não paga nada. Isso aí. É tudo de graça. Quanto mais rico, mais de graça ganha coisa. Só a publicidade, Assim, a publicidade já paga, né? agora o Neymar bancou uma coisa na festa. Ele fretou os voos pra trazer os amigos do Brasil. Então ele gastou muito em passagem aérea. David Brasil, Safadão, uma galera toda, tudo bancado pelo Neymar. Gabriel Medina. Gente rica é outra coisa, né? Agora, quanto ao Safadão, gente, o que aconteceu é o seguinte: Safadão aproveitou a festa do Neymar, que ele tinha convites aí, pra pensar, vou levar minha família. E vou levar também o Yudi. Quem é Yudi? Não é o menino do PlayStation, não. É o filho mais novo, mais velho do Neymar. Com a Milady Mihaly. Esse nome que parece um código de reserva. A gente não sabe quantas letras e quantas consoantes repetidas tem. Mas ele e a Milady Mihaly vivem uma briga por causa do Yudi há muito tempo. Desde o ano passado a gente viu que muita coisa veio à tona. E aí, o Safadão queria levar o Yudi pra conhecer o Neymar na França. E o que aconteceu? Não conseguiu autorização, porque ele teria que inverter um final de semana com a Milady. Não estava conseguindo falar com ela. Nossa. Chegou a entrar na justiça, levar um oficial na escola para poder conseguir viajar com o filho, mesmo sem autorização da mãe. A mãe não gostou nem um pouco. Falou poucas e boas para ele. Quase a polícia foi envolvida, mas aí Safadão resolveu dar 2 passos para trás, pensar no filho e não levá-lo. Então ele levou a mulher, a Tiziane Dantas, e os outros 2 filhos para Paris e deixou o Yudis aqui com a mãe. Então tem muita gente polemizando e tudo mais, mas o fato é que a gente só ouviu o Safadão falar sobre isso nos stories. A Milady Mihaly ainda não se manifestou sobre o assunto, então não dá pra sair condenando X ou Y. Safadão que, aliás, está prestes a assinar contrato com a Globo, viu, gente? Deve ser o parceiro do Luan Santana no Só Toca Top. Edgar, pra fechar, 2 destaques. Quem acompanhou as fotos aí viu que o Cavani, jogador do PSG, também estava. Tava lá? E você lembra daquela polêmica quando o Neymar Sim. chegou no PSG? Não que os reparei dois- ele ali, né? A rivalidade, quem ia Pênalti. bater o pênalti, aquela coisa, né? Tá, e parece que se entenderam ou nunca teve nada entre os dois. À Era uma- medida que uma alguém mera machuca o pé, o imaginação outro também da- fica mais da mole, né, imprensa Vini? esportiva. E falamos da festa e não teve uma polêmica de Nego do Borel. Ele ficou tava bem... lá? Ele tava lá. Ah, tava a foto lá. Você viu que o Nego, se mas você viu que o Nego do comportou, Borel Nego do Borel. fez? Agora ele tá andando pianinho. Ele veio pra São Paulo há uns 4 dias, foi visitar uma ONG de direitos LGBTs e recebeu uma cartilha pra Olha aí. aprender É. a respeitar os LGBTs e jantou com Luísa Marilac.
para receber o seu perdão. Sem tá contar fazendo... o coaching da Anitta, né? Sem Anitta contar tá dando um... O coaching da Anitta não, a amizade tá estremecida. Ele não convida pra mesma festa. Ixi, sério? Ele não Tá meio gostou assim? que a Anitta expôs ele nos stories depois, dizendo que tava dando dica e ele não tava aceitando. Ixi. Agora ele tá tentando consertar por outro jeito. Vamos seguir? Vamos em selar frente essa aqui. paz, Anitta. O presidente da Águia de Ouro, o Valmir Sparapani, deu sua versão para uma polêmica iniciada no sábado, quando um integrante da escola desfilou durante um ensaio técnico no AMB com um bigodinho e uma roupa que pareciam saídos de Adolf Hitler e a faixa presidencial do Brasil. Que pé tá essa história, Paulinha? Olha, a gente tá vendo as imagens aí do que aconteceu durante o ensaio técnico da Escola Águia de Ouro nesse sábado. Então tem um participante que veste como se fosse um uniforme nazista, com a suástica, inclusive, aqui no braço, né? E a faixa presidencial, fazendo ali o gesto da arminha, né? Um gesto que caracterizou o Jair Bolsonaro em campanha, com o bigodinho do Hitler e tal. Bom, o que é que aconteceu? Grandes polêmicas, né, Edgar? Das pessoas na internet identificarem aí essa fantasia como sendo do Bolsonaro mesmo, né? O Bolsonaro nazista, seria basicamente isso. E um outro rolo que também deu foi com a Federação Israelita do Estado de São Paulo. A comunidade judaica paulista se pronunciou dizendo o seguinte, sempre repudiamos quando alguém associa os crimes cometidos durante o nazismo a algum fato do cotidiano. O Holocausto é algo muito sensível para a comunidade judaica em todo o mundo e para todos os que sofreram com essa barbárie. Aí o presidente da escola veio a público em um vídeo, o vídeo completo está no Facebook da Águia, e ele começou primeiro falando aí a comunidade judaica e dizendo que realmente é um absurdo, que isso não faz parte do desfile da escola, não faz parte, Edgar, parece que esse integrante Mas como é da que ele escola entra lá e fazendo parece isso? que era no fechamento do ensaio, e esse integrante, por ele mesmo, pelo menos é o que dá a entender, resolveu se manifestar assim, dessa forma, que isso não estaria planejado, não teria a ver com o enredo da escola, que o enredo da escola vai tratar sim sobre política no Brasil, mas até o governo Temer, inclusive. Então ele se desculpou à comunidade judaica, dizendo que isso nunca foi intencional, a suástica não vai ser usada de nenhuma forma dentro do desfile da escola, não tem nada a ver com isso. E aí ele falou diretamente a respeito da questão de identificarem essa fantasia como sendo do Jair Bolsonaro. Vamos conferir o que ele falou, Edgar, tem vídeo. Através de uma matéria que foi feita por um site, que o Hitler seria o Bolsonaro. Não tem nada a ver com o nosso enredo isso. Foi atitude justamente embutida dentro desse mesmo personagem que acabou nos trazendo todo esse transtorno. E vou fazer a defesa. Nosso enredo é sobre os quase 500 anos, ou melhor, os mais de 500 anos de história da nossa política do nosso Brasil, desde a época de Cabral até Temer. Essa é a nossa história. Nós vamos mostrar todas as sacanagens desde o descobrimento do Brasil. Quando nós fechamos esse enredo em maio, não tinha presidente. Tá aí, é o que disse o Sidney Carriulo, que é o presidente da escola, justificando isso daí. Então parece que isso não faz parte do desfile da escola, é o que eles disseram, Edgar. Parece que foi uma manifestação individual de uma pessoa aí no fechamento do treinamento, enfim, desse desfile técnico que eles fizeram ali. E não é o que a gente vai ver exatamente no ali dia no do desfile da oficial. escola. Agora fica a nossa curiosidade para saber como vai ser esse desfile, né? Falando de todas as sacanagens, a política nos últimos 500 anos, eu fico imaginando como que eles vão retratar o presidente Lula. Será que vai ser atrás das grades? Será que vai ter um carro alegórico aí, enfim, destinado ao Petrolão? E aí, sobre a atitude lamentável desse camarada, aí imagina isso à luz dos acontecimentos recentes e da ajuda humanitária que Israel prestou ao Brasil no caso de Brumadinho, inclusive tuitando, né? Apoiamos nossos amigos. Eu estou muito curioso para ver o carnaval esse ano, porque não é segredo para ninguém a suposta ligação entre as escolas de samba com o crime organizado. E como a gente falou mais cedo,
tratando aí do novo pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, eles estão apavorados. Quem é que tá aí pra dar a hora certa pra gente? É isso, pelo amor de Deus, pô. Aí. Isso é uma piada de mau gosto, hein? 10h40, horário de Brasília, tá ok? O ex-integrante do Pink Floyd, Roger Waters, voltou a despertar paixões com seus comentários políticos. Nessa segunda-feira, por exemplo, ele manifestou apoio ao ditador venezuelano Nicolás Maduro e repulsa aos Estados Unidos. Vamos aos detalhes dessa história, Vini. Esse Rogério Águas não para, hein, Edgar? Tem que avisar o Waters, cara, que nem mais o PSOL tá apoiando Que grupo de WhatsApp ele a Venezuela, Quem é que tá passando essas informações? Tá sem amigos do Roger Waters, gente. Botaram nesta água Roger Waters. Mas enfim, se ele for pra Venezuela, ele vai pra onde? Pro The Wall. Vai pro paredão. Boa. Tum. Mas o que acontece é que depois de causar tanta polêmica no ano passado aqui no Brasil, né, Edgar? Você vai se lembrar que nos shows que ele realizou no país, ele exibiu no telão nomes de líderes políticos pelo mundo que ele considera fascistas, e entre os nomes estava lá o do Trump, estava lá da Marine Le Pen, estava do Putin e também do Bolsonaro, né? E ele chegou a ser até vaiado, muito vaiado, principalmente aqui em São Paulo, no Allianz Parque. E aí depois ele até mudou um pouquinho, colocou no lugar do Bolsonaro aquele ponto de vista político censurado, e também exibiu no telão a hashtag Ele Não, fazendo um protesto aí à candidatura na época do Bolsonaro à presidência. Agora, Roger Waters também, pelas redes sociais, volta a causar muita polêmica, fazendo aí uma defesa do que ele considera uma democracia na Venezuela e também ao que ele considera presidente e não ditador, Nicolás Maduro. Então a mensagem que ele colocou no Twitter, Edgar, foi a seguinte: parem essa última insanidade americana, deixem a população venezuelana em paz. Eles têm uma democracia real. Parem de tentar destruí-la para que o 1% possa roubar o seu petróleo. E aí colocou ali a hashtag Nicolás Maduro e também parem o golpe de Trump na Venezuela. Depois exibiu um cartaz ali também de protesto. Enfim, essas foram aí as manifestações do Roger Waters com relação a tudo que acontece na Venezuela, que tá todo mundo vendo, menos o Roger Waters, né? Discutiu no campo geopolítico, interesse no petróleo, tudo, acho tudo plausível você, né, colocar isso na mesa para se discutir, interesses ali, territoriais, geopolíticos, como eu disse. Agora, putz, chamar de democracia... Negar o óbvio, né? Negar o óbvio, um povo sofrendo, saindo, fugindo do país, né, passando fome, necessidades, né? Alguém precisa da equipe aí dar um alô pro Roger Waters, cara. Gente, se tivesse legal, não tinha tanta gente fugindo do país e vindo sofrer nas fronteiras do Brasil e ter coisa queimada. E não é a primeira vez, como o Vini falou, que ele se envolve nessas questões polêmicas, até inclusive envolvendo aqui shows do Gil e do Caetano em Israel, ele pedindo o boicote publicamente, né? Sim. Foi uma questão que gerou já uma polêmica. Depois o show aqui, né, onde ele colocava no telão as coisas contra o governo, né? Mas ele é alguém cheio de opinião, que às vezes tem opiniões certas e às vezes tem opiniões erradas, assim, é meio óbvio a gente dizer isso, mas não é porque alguém fala uma besteira que as outras coisas que a pessoa fala são automaticamente invalidadas. Ele é considerado alguém muito razoável politicamente, pelo menos na comunidade artística, assim, as pessoas param pra ouvir o que o Roger Waters tem a dizer. Mas não dá pra acertar sempre, né? E quando erra feio, erra rude. A gente brinca com essa história aí, quem que tá falando essas coisas pro Roger, mas parece que é meio isso mesmo, né? Um cara que às vezes recebe uma informação... Ele mesmo falou que ele tem pessoas que ele conversa pra chegar a conclusões. Quem será que ele conversou pra chegar a Ele é o tiozão do pavê. O cara não acompanha, o cara não vê o noticiário, não lê, né? Porque não é possível. O problema é que eu não acho ele razoável, pelo contrário, ele é radical e contraditório. Se você pegar a entrevista da Folha de São Paulo, né, de 20 de outubro, que tinha o título Bolsonaro é corrupto e insano, ele fala o seguinte, presta atenção: viajando pelo mundo, fica claro para mim que o problema fundamental está no desrespeito aos direitos humanos.
Olha só, o mundo é organizado por oligarquias e corporações que deixam uma mínima fatia das pessoas numa situação sadia. Olha, o problema fundamental está no desrespeito aos direitos humanos. Aí o cara não consegue enxergar a situação de refugiados que o Fefito mencionou. É contraditório, a situação de fome, a crise na saúde, a perseguição política a dissidentes, né? Você tem um ranking super respeitado internacional como a Heritage Foundation falando que a Venezuela é o segundo país mais reprimido do mundo, só perde a Coreia do Norte. E o cara fala uma insanidade dessa agora. Tudo tem método, como diria nosso companheiro Andreasa. Olha só o que ele fala nessa mesma entrevista. Você vê pessoas morando sobre papelão molhado, na sarjeta, esses caras foram prejudicados, claro, mas não por Lula ou por Dilma, ou quem quer que seja. Eles foram prejudicados pelo neoliberalismo, pelo mercado livre mundial, que não regula as oportunidades para os indivíduos. É aquela história que eu sempre falo, mídia, establishment, hollywoodiano, artístico e tal, progressista, eles são coordenados, eles atacam em bolo e se defendem em massa. E nessa mesma entrevista, último trecho que eu vou ler aí, porque é um reduxio ad Hitlerum, né? Então aquela falácia moderna que o Léo Strauss previu aí na metade do século XX de levar tudo para uma comparação absurda com Hitler, ele fala o seguinte: essa eleição aqui do Brasil é muito importante. Na Alemanha elegeram Hitler como uma coisa nova na política. Nós precisamos desse cara, sério, mesmo? Então assim, o mesmo tipo de gente que fala contra o livre mercado, que fala que o nosso presidente, ele é eleito, né? Ele age como um fascista, que ele age como um nazista, é o mesmo tipo de gente que enxerga a democracia na Venezuela. No final das contas, quer saber? Coerente. E assim, a gente viu também aquela demonstração de insensibilidade do Maduro, né, quando ele foi jantar num restaurante caríssimo, não sei se foi na Turquia, Edgar. Sim. Onde que foi, mas fora da Venezuela, né, enquanto as pessoas passavam fome, também todo o apoio que a população está dando agora também ao Guaidó, né, e diversas nações aí considerando também o Guaidó como legítimo presidente da Venezuela. Enfim, eu acho que o Maduro é gordo, Vini. Num país em que a população perdeu 11 quilos em um ano, em média. Exato. Ele é gordo como porco daquele livro maravilhoso do George Orwell, Revolução dos Bichos. Ou do Animals, do próprio Pink Floyd. É exatamente o que ele é. Ele é um porco voador. gordo. Ele é um porco gordo. Inclusive, na época que o Roger Waters fez os shows no Brasil aqui, e aí muitos falavam assim, mas se você vai no show do Roger Waters, você tem que saber o que ele toca, né? Quais as letras que ele escreveu. Eu acho que ele mesmo agora precisa saber, né? Sobre as letras deu uma escorregada. do Pink Floyd, né? Porque, assim, a demonstração de fascismo, de uma ditadura, está extremamente classificada ali na Venezuela e ele não percebeu isso. Tem, mas quem vai no show do Roger Waters tem que esperar ouvir o discurso político dele mesmo. Óbvio. Agora, é curioso porque, assim, isso ganha essa projeção pela expressão que esse músico tem nessa banda histórica que ele pertenceu, e isso tudo repercute muito. Agora, na música ainda, há que se dizer que existem as bandas dos neofascistas, os nazistas, os neonazis, na própria Alemanha, e que pregam um discurso de ódio do outro lado também. Quer dizer, é uma guerra que segue em todos os campos, e inclusive na música, que é uma maneira de se expressar artisticamente, onde as pessoas também encontram um espaço para se pronunciarem a respeito da situação do mundo e tal. Quer dizer, nem sempre se acerta. A prova, né, do Roger Waters nessa declaração aí, a meu entender, infeliz, ela na verdade confirma essa exceção que confirma a regra, né? Vamos lá, vamos mudar o assunto, vamos voltar a falar do estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Tinha prevista aí uma alta para o dia de amanhã, mas isso não vai acontecer mais. Ele está se recuperando ainda da cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia e passou a tomar antibiótico, porque teve febres o presidente Jair Bolsonaro. Por isso não vai deixar mais o hospital amanhã. Vamos diretamente para o Albert Einstein, em São Paulo. Fernando Martins, nosso colega aqui da Jovem Pan, está de plantão lá, nos atualizando sempre com relação aos novos quadros clínicos, né, que vão sendo divulgados aí pela assessoria do hospital. Bom dia, Fernando. Bom dia, Edgar. Bom dia a todo mundo que acompanha a gente aqui no Morning Show. Realmente, o que você disse é verdade, está sendo administrado
antibióticos com o presidente, né? Para que cure essa relação que teve, inclusive, do acúmulo de líquido na região onde foi feita a colostomia, ou seja, é uma leve piora no seu quadro de saúde. Então, os antibióticos de amplo espectro, que é para poder abranger uma seara maior de possibilidades. Com isso, a alta foi adiada, não receberá mais alta entre amanhã e quinta-feira, que era o previsto inicialmente, 10 dias depois da cirurgia. Os cuidados médicos seguem. Tem também o médico do Planalto, que acompanha Jair Bolsonaro aqui, segundo informou a assessoria de imprensa, né, do governo ontem aqui conosco. Agora há pouco, há 12 minutos para ser mais exato, Jair Bolsonaro usou o Twitter até para se manifestar em relação a isso, né? Em sua conta oficial no Twitter diz o seguinte: há um gigantesco diferencial entre informar com imparcialidade e fazer militância maldosa. Meu estado de saúde neste momento encontra-se em plena evolução e estou feliz em compartilhar este sentimento com todos. Um dia de cada vez, uma excelente terça-feira a todos, deixando um emoji, né, da bandeira do Brasil e também um joinha para o público que o acompanha na rede social. Em apenas 12 minutos, mais de 7.200 curtidas e mais de quase 1.000 retweets nessa publicação de agora há pouco, tentando mostrar e trazer tranquilidade à população brasileira sobre seu estado de saúde. Essas são as informações mais recentes. Segue na unidade de terapia semi-intensiva, segue com o tratamento com antibióticos, suspensa a ideia da alta por enquanto, sem previsão, e também as visitas estão restritas apenas aos familiares, meu caro Edgar. Valeu, Fernando. Obrigado pelas informações. Qualquer novidade, só chamar a gente, tá? Um grande abraço. Um abraço. Olha aí, bom, hoje eu vi um comentário do professor Vila, a gente tem um tempinho aqui antes de ir pro break, no Jornal da Manhã, que eu queria partir desse comentário do professor Vila, que é em relação às publicações feitas pelo filho do Bolsonaro, que o acompanha no hospital, né, o Carlos Bolsonaro. Você viu que tem uma foto do Bolsonaro pelado na cama, né? Nessa informação, né, que o Fernando trouxe pra gente, do presidente tá reclamando, né, de como a distorção da notícia em si, e aí ele vira público dizendo: olha, eu estou gozando de pleno restabelecimento, estou me recuperando dentro do esperado. Agora, e o professor Vila, aí sim, voltando ao comentário, dizia: olha, o filho do presidente tem que parar de fazer essas fotos, expor o presidente dessa maneira, porque isso só vai inflamando o discurso e colocando uma exposição desnecessária. Agora, pera lá, o Carlos Bolsonaro não decide nada sozinho. Se ele está fazendo essas publicações e esses posts, é com o consentimento do presidente. Não é possível que ele esteja ali à revelia fazendo esses posts um atrás do outro. E vão gerar comentários mesmo. Ele próprio, há algum tempo, falou: olha, teve uma recaída. Ele usou essa expressão recaída. Então começa a se especular coisas e andar por searas que não são a realidade. Então eu acho que se fosse um pouco mais discreto esse momento, né, onde o presidente busca se restabelecer, se recuperar, eu acho que a gente evitaria, né, esse problema que o próprio Jair Bolsonaro agora vem publicamente reclamar no Twitter. Vamos lá, agora faltando 30 segundos para as 11, horário de Brasília. Sabia que você pode assistir ao Jovem Pan Morning Show ao vivo? Com imagem do estúdio. É isso aí! O Morning Show também é TV. Ligue seu iPad, celular ou seu computador e assista a gente agora pelo aplicativo da Pan ou pelo jovempanfm.com.br. Vem com a gente! Jovem Pan. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan. Vamos voltar à política. Denúncias envolvendo o ex-presidente Michel Temer vão para a Justiça Comum. A reportagem é de Marcela Lorenzetto. Com o fim do foro privilegiado, Michel Temer deve responder denúncias de corrupção e lavagem de dinheiro na primeira instância da Justiça. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou a ação sobre o decreto dos portos à 10ª Vara Federal de Brasília.
O ex-presidente foi denunciado por corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro no suposto esquema de favorecimento de empresas do setor portuário. Na decisão desta segunda-feira, o ministro Barroso afirma que, apesar da gravidade dos fatos narrados, não cabe mais ao relator decidir sobre a instauração da ação penal e os pedidos de prisão preventiva. Atendendo ao pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, o magistrado também determinou a abertura de 5 inquéritos que serão encaminhados para a primeira instância. Além de Temer, outras 5 pessoas foram denunciadas, entre elas o ex-assessor especial da Presidência da República, Rodrigo Rocha Loures, e o Coronel Lima, amigo pessoal do ex-presidente. O ministro Luiz Edson Fachin, do STF, também enviou outras 2 denúncias para a primeira instância pelos crimes de corrupção passiva, organização criminosa e obstrução de justiça. Fachin ainda remeteu à Justiça Eleitoral um inquérito em que Temer é investigado por envolvimento no suposto repasse de dinheiro ilegal da Odebrecht a políticos do MDB. Em todos os casos, Michel Temer negou envolvimento em irregularidades. Tá aí a matéria, a reportagem da Marcela Lorenzito. Caio, mais um, né, que entra para o panteão de tristes figuras da política brasileira, né, que agora vai enfrentar a justiça comum. E os números espantam, né? A movimentação indevida é de 32 milhões de reais. É importante lembrar o contexto, né? Isso é um processo que veio de uma das denúncias feitas naquele contexto da delação da JF, né? Então, portanto, dos irmãos Wesley, Joesley, por aí vai. Ela trata de ilícitos, Edgar, que vão desde 1998 até 2017, relacionados a decretos e medidas aí para favorecer determinadas empresas no sistema portuário. Agora, o que é interessante aqui? Como o último desses fatos se deu já durante o mandato do presidente, ele poderia sim, se autorizado pela Câmara Federal, com 2/3, portanto maioria qualificada, ser investigado. Ocorre que a PGR só denunciou o Temer nos últimos 12 dias do mandato. Lembra? Aquele último inquérito. Com certeza isso deve ter sido um afago no presidente para poupá-lo do estresse. Afinal de contas, se esses ilícitos não se referissem ao mandato, ele estaria coberto pelo que a gente chama de imunidade temporária, artigo 86, parágrafo 4º da Constituição, que diz que o presidente não pode ser responsabilizado por atos estranhos às suas funções. Não foi exatamente esse o caso aqui, só que vale o novo entendimento do STF de maio de 2018, que o foro acompanha o cargo, o foro não acompanha a pessoa. Então, quando você perde o cargo, né, seja perde o foro. De forma natural ou artificial, você perde o foro, e quando você sobe de cargo ou desce de cargo, o seu foro também acompanha. Então são umas regrinhas complicadas, mas que ajudam a gente a entender essa salada da impunidade que é a justiça brasileira. Ô, Paulinha. Diga, querido. Chega mais aí. Tô aqui. Quero saber como é que tá a nossa hashtag Moro em Ação. Tá em segundo entre os assuntos mais falados desse Brasil. Olha aí, a claque fica muito feliz. Vamos conferir aí o que é que o pessoal tá falando? Vamos começar com este de Taus e Taus. A criminalidade só aumenta, a violência está pegando geral, seja rico ou pobre. Não aguentamos mais tamanho descaso com a segurança pública e algo precisa ser feito. O que não podemos é ficar de braços cruzados enquanto os criminosos se beneficiam com isso. Hashtag Moro em Ação. Tem mais um tweet aí da Ida Lima, só para descontrair, ela é como eu, ela diz o seguinte sobre a festa do Neymar: não fui porque não fico bem de vermelho. Hashtag Moro em Ação. E aí temos também o personal, isso vai me dar alguma coisa aqui, um novo arroba, eu não consigo ler inteiro. Hashtag Moro em Ação. Infelizmente sou uma pessoa sem fé. Nosso ministro tem boas intenções, mas o brasileiro é folgado, quer omelete, mas não quer quebrar os ovos, Edgar. Olha aí, vamos ver o que o nosso ouvinte comenta a respeito desse pacote anticrime anunciado ontem pelo ministro Sérgio Moro. Vamos ver o que eles mandaram aqui de mensagem. Tem aí, Bruno? Não chegou ainda? Daqui a pouco a gente, então, confere a opinião do ouvinte aqui no Morning Show. Vamos com uma música, daqui a pouco a gente segue no programa e eu mostro aí as mensagens enviadas pelo WhatsApp aqui do Morning Show. Agora 11h11, horário de Brasília. Aqui estamos nós, vamos lá, agora conferindo a opinião do ouvinte, do espectador do Morning Show com relação ao pacote anticrime anunciado ontem pelo ministro Sérgio Moro. Vamos ouvir.
Ouvir e ver, né? Solta aí, Bruno. Alô, pessoal aí do Morning Show, Edgar, Fefito, Paulinha, Caio, um abraço pra vocês. Sou Ivan Oer, daqui do estado de Pernambuco. Assisto muito vocês pelo YouTube e quero dizer que essa proposta de Sérgio Moro é corretíssima. Temos que dar isenção aos policiais para trabalhar. Não está preocupado em responder processo. Assim como o médico, quando opera e muitas vezes comete erros e não é punido, o policial tem que trabalhar em prol da sociedade. Não é dar liberdade para matar, e sim de se defender. Bom dia, pessoal do Morning Show, aqui é o Tiavão de Jaú. Eu super apoio o pacote do Moro, porque os policiais também merecem ter proteção. E hoje em dia, quem tem sonho de ser policial como antigamente, quem gostaria de ser policial para deixar sua esposa, seus filhos em casa sem saber se vai voltar, podendo morrer na mão de bandido que você nunca viu na vida. Então tá certo, tem que endurecer a lei para os bandidos e ajudar os policiais a nos ajudar. Valeu, obrigado. Morning Show. Sobre as medidas do ministro Sérgio Moro, especialmente sobre a legítima defesa, eu achei ótimo, porque eu acredito que essa medida enfraquece o delinquente, o bandido que quer cometer algum ato contra o cidadão de bem e deixa a gente com mais força, né? Porque se eu tô em casa com os meus filhos, sozinha, meu marido trabalha o dia todo e o bandido sabe que eu não tô armada ou que eu não tenho como me defender, ele vai entrar e vai fazer o que quiser dentro da minha casa. Então eu acredito que essas medidas vão inibir a ação dos bandidos. Então é essa a minha opinião. Obrigada, Juliana de São José dos Campos. Vamos em frente, aí o ouvinte, o espectador do Morning Show se manifestando a respeito do pacote anticorrupção, anticrime, né, apresentado pelo juiz Sérgio Moro. Vamos falar de série aqui agora, mais especificamente a série The Walking Dead, Paulinha. Vai ter mais uma temporada, quer dizer. Confirmaram uma 10ª temporada. Quer dizer, tá fazendo jus a série, cara, né? Virou uma série morta-viva. Virou um zumbi, 10 né, cara? anos no ar, inclusive essa última, não sei, eu tô falando última porque é o que eu gostaria. Essa 10ª e última temporada vai comemorar os 10 anos de The Walking Dead no ar na TV. A gente agora tá na segunda parte da 9ª temporada, Edgar. Aliás, nesse domingo, na TV a cabo, a gente tem a exibição do primeiro episódio dessa segunda parte da 9ª temporada, que é a Adaptation. Quem é assinante Fox Premium do aplicativo Fox e também no Now vai poder conferir a partir já de agora esse episódio, ele tá lá disponível, mas a estreia mundial dessa segunda parte é nesse domingo. E realmente, Edgar, confirmaram essa 10ª temporada. Desde a primeira parte da 9ª temporada a gente não tem mais o Rick, né? Ele teve um fim misterioso, inclusive, que pode ser aí desdobrado, quem sabe agora ou na próxima temporada de The Walking Dead. Vai virar filme, né? A história do Rick, na verdade. 3 filmes. Então, o AMC já confirmou filmes e confirmou a presença do Rick também nesses filmes. E agora, nessa parte, a gente vai conhecer novos personagens, Edgar, porque você sabe que você tem os zumbis e os humanos, né? Aquela coisa, humanos tentando sobreviver no apocalipse. E agora a gente tem um pessoalzinho novo aí. Os sussurradores, Edgar, que são humanos, queridos, que usam máscaras de mortos. Mortos, pra se disfarçar. Eles falam meio assim, pra se disfarçar entre as hordas dos mortos-vivos, queridos. Então, os sussurradores chegam agora, são personagens que estavam nos quadrinhos, então, muitos fãs esperando pra ver aí eles chegam pra quê? Eu não entendi. Então, são personagens novos que integram a trama. Antes a gente tinha tipo uma nova tribo, E finalmente a gente vai ver esse confrontamento. Máscaras, é isso? Máscaras de defuntos. Eles que pegam propósito? Pra meio se muquearem entre os mortos-vivos, entendeu? Eles vão ser comidos circular. Mas aí tem uma questão de cheiro, que lá no começo da série... Existe, mas você sabe mas que aí eles cobrem o corpo com o cheiro do cadáver. Do cadáver eles conseguem circular. É isso que diz sobre esses personagens, entendeu? O Arcon tá preocupado com a veracidade disso no apocalipse, né? Se dá pra se fantasiar de morto e andar entre os mortos, Edgar? Parece que sim, né? The Walking Dead diz que sim, e agora a gente tem o protagonismo também dividido, né? Antes a gente era muito centralizado no Rick, agora a gente tem o Daryl, tem a Michonne, tem outros personagens que têm assumido o protagonismo da trama, e a expectativa também, muita gente que entra o tempo inteiro, né? A expectativa é que finalmente a gente veja o conflito
conflito entre Alexandria, o Reino e Hilltop. Então tá aí esse primeiro episódio, então, para quem é assinante do Fox Premium, já disponível, corre lá no streaming para você assistir. E para quem acompanha pela TV a cabo mesmo, aguardem domingo, 00:30, queridos, no Fox e no Fox Premium 2, a estreia da segunda parte da 9ª temporada de The Walking Dead. A questão é quem ainda aguenta o Walking Dead. Nos Estados Unidos a audiência ainda é grande, demais, embora tenha caído bastante. Você defende o Big Brother, que tá no Defendo. 19. Defendo o Big Brother. Inclusive tem um texto ótimo sobre o assunto lá no meu blog. Pelo amor de Deus. jp.com.br/Fefito. Mas o Big Brother não caiu tanto em audiência e não virou um morto-vivo como o Walking Dead. Você falou outra coisa outro dia aqui. Cadê a coerência? Peraí. Você comparar Com calor. Não. Mas você falou o verão ferrou com a audiência. Do BBB. O verão caiu a audiência, de Essa fato. aqui é a mas verdade. Não, é a queda. Não, mas peraí, gente. Uma coisa é você cair 20% da audiência, outra coisa é você ter a audiência caindo pela metade. Como é o caso de Walking Dead. Tudo bem, Fefito. São números bem diferentes. Tá bom, disso. vai, Fefito. Vamos deixar isso bem claro. Eu quero perguntar uma coisa pro Dapena, porque é o seguinte, eu tenho uma teoria, Dapena, não sei se você concorda comigo, que essas séries aí... The Walking Dead. E o The Walking Dead, especificamente da que a gente tá falando aqui, é a nova novela, é o novo folhetim, Dapena. Você concorda com isso? Evidente que não. Não? O que você acha? O que você acha, então? É novela, não acaba mais, não acaba nunca. Não, mas isso não acontece de agora. Tinha aquela série americana do hospital... ER, que tinha não sei quantas temporadas. Grey's Anatomy, gente. Dr. House também teve bastante. É melhor você acompanhar mais o que você tá falando. Porque você joga uma teoria que não existe. O Walking Dead eu não vi nada mesmo da pena. Grey's Anatomy acho que já passou das 15 temporadas. E já fiquei com preguiça, porque são 10 temporadas. Walking Dead foi muito legal no começo. Acho que até a 3ª temporada eu acompanhei efusivamente. Ela teve um desgaste muito grande. Você uma viu, expectativa Caio? de levante com Negan. Não tive o privilégio. Nenhuma. Sorte a sua. É horrível essa série. Acho uma chatice. Eu não vi e tenho preguiça. Eu não vou começar a ver agora, né? Eu acho que não é a hora de começar. Eu acho que desestimula a quantidade de temporadas, desestimula mesmo. É um desafio muito grande. Vai nos quadrinhos, Caio. Dá uma banalizada, E essa história de se passar por zumbis é velha, né, Paulinha? Você sabe disso, você acompanha as primeiras temporadas, isso já foi feito. Eles passavam, inclusive, os órgãos tal dos mortos, dos zumbis no próprio corpo pra ter o cheiro. É esse que eu acho que pode ser o problema, né? Você não pode sair ali de algumas coisas. Mas esses personagens existem nos quadrinhos, vão ser bem justificados. E podem até... Estão faltando bons roteiristas, Fefito. Sabe o que acontece? Dos quadrinhos. Sabe o que acontece? Quando você tem uma série, tem uma série como ER, Grey's Anatomy, que são séries que o que acontece? Elas independem dos personagens. Claro, tem um ou outro ali que tem um protagonismo a mais, mas as histórias elas se modificam ao longo das temporadas e dos capítulos também. Agora, quando você tem uma série igual The Walking Dead, que tem uma continuidade, aí o prazo de validade dela é menor. Mas tem uma coisa, a série é baseada nos quadrinhos, então ela tem os quadrinhos como guia. Agora, a outra grande questão é, que possível final feliz um mundo dominado por zumbis e com pouquíssimos humanos pode ter? A gente tá vendo uma série que já tem o fim anunciado desde o primeiro episódio, a gente já sabe como vai acabar, não vai acabar bem, tá todo mundo podre, tá todo mundo fedido, tem um bando de zumbis rosnando. É isso, é só tiro, parece gente do Bolsonaro fazendo arminha com a mão pra todo lado. Eu vou te submeter agora... Ele mistura as coisas. Agora tudo bem, eu não cheguei no Lula. Não, mistura as coisas. Calma, tudo tem limites. Politiza tudo. Pera, Fefito, você vai ser submetido agora a um teste do Morning Show, vou pegar você de surpresa e esse rapaz aqui também, Ai, que medo. Gente, se vira. É ela! Vem, Marília! Uma pergunta para o Fefito sobre o Walking Dead. Sobre o Walking Dead? Eu não sei porque que você inventou essa maluquice doida Vai, agora. bate Não bola, jogo tava rápido. no roteiro, mas Fefito, uma aposta então. Até quando dura The Walking Dead? Eu acho que dura mais 3 anos. Ó, já que a gente tá falando de zumbi, então vamos dar uma dica bem melhor pro ouvinte da PAN, pra se inscrever no canal do André Guedes, que fez a série muito comentada, chamada Zumbis em Brasília, e fez a gentileza de, nas suas aventuras do Bolsominion, criar o Copolinha. Quem quiser assistir como eu era na infância, eu virei desenho. Outros da rádio também já participaram. Tem outros personagens da rádio também, né? Tem eu não conhecia isso. No Zumbis em Brasília você vai ver também o professor Augusto Nunes, o Felipe Moura Brasil. Tem outros personagens famosos aí, o Leandro Carnal dando uma palestra aí pros nossos presidenciáveis progressistas. E a versão
não fica claro se ele já é zumbi ou não do Lula. Deixo aí a critério do ouvinte. Eu adorei a minha versão. Vamos falar de TV aqui, Fefito, pra gente fechar esse programa. Vou fechar com você. É o seguinte, um momento emocionante foi vivido ontem na televisão brasileira. Relate para a gente o que aconteceu. É verdade, gente. Mais lágrimas, além de Neymar, né? Hoje é o dia de eu comentar esportes aqui. Esse chorou É o dia mesmo. que a gente vê que o gay também tem de futebol, reconhece o impedimento de longe. E dá canelada, hein? Eu queria saber qual que é o seu lugar de fala pra falar desse assunto. Meu querido, meu lugar de fala. Você que nunca chutou uma bola. Meu lugar de fala. Eu já chutei muita bola. O Fefito tem cara de Cuidado timbu. que eu ainda chuto bola hoje. Fefito tem cara de timbu coroado. Eu não sou do Timbu. Não Meu é? lugar de fala é o lugar de fala do torcedor do Esporte Clube Recife. Aí, tá certo. Tudo bem. Tudo bem. Mas olha, no Globo Esportes de ontem a gente viu um momento emocionante. O Ivan Moré, além de revelar o seu time, que é algo meio incomum para apresentadores de TV ligados ao esporte, ele revelou que ele é do Corinthians e ele relembrou a morte do pai. Ele foi às lágrimas ontem, tá aí uma foto dele pra você que tá vendo na internet, com um lencinho, enxugando as lágrimas. O pai dele morreu em agosto do ano passado, ele já tinha feito uma declaração sobre isso nas redes sociais, mas dessa vez ele não aguentou porque ele traçou um paralelo com a história de pai e filho que iam juntos para o estádio ver jogos do Corinthians. Eu não sei se a gente tem uma sonora aí, vamos ver aqui, se a gente Fefito. tem, pra ouvir o que ele disse. Ó, tá aqui, ó. Eita! Opa, peraí. Agora. Tem coisas que transcendem o futebol. E você viver essa experiência, esses momentos em família, é o que faz tudo valer a pena. Essa matéria me emociona, porque eu perdi meu pai faz 5 meses e eu sou corintiano, gente. Hoje eu abri aqui o jogo com você. Meu pai era corintiano, eu sou corintiano pelo amor que meu pai tinha pelo Corinthians. Isso não significa que eu não respeito os outros times, entendeu, Caio? Mas me lembrou muito meu pai. Eu tive a oportunidade de ir com meu pai no estádio do Corinthians, antes dele morrer, há 5 meses. Então essa matéria me emociona, fica até difícil falar, porque amor não tem time, né? Amor é amor. Família é o bem mais sagrado que a gente tem que cultivar isso. Você viveu grandes momentos lá do seu pai. China! A tua emoção é a nossa. Ah, que bonito, hein? Bonito, né? Bonito. Ele ainda foi nas redes sociais justificar porque tinha chorado e porque tinha revelado o time. Ele falou que não planejou, que acabou abrindo o coração e revelou que o amor herdado pelo pai era o Corinthians dele. Ele não amava só um time, amava futebol. Ser ou não corintiano não muda nada. Ele continua sendo o mesmo Ivan, que ama e que tem o mesmo respeito pelos outros times e torcidas. Pra ele existem valores que precisam vir antes da rivalidade pura e simples, como respeito, aceitação, tolerância, resignação e lealdade. É muito raro a gente ver o pessoal do esporte, especificamente, se emocionando assim. Eu não sei quando vai no Faustão, ganha um arquivo confidencial, mas durante o próprio programa, e as lágrimas, e ainda assim abrir o time, é algo bem raro. E legal também revelar o time dessa forma que o Ivan revelou, porque nós temos uma cultura aqui no Brasil, né, que o torcedor acha que o jornalista que revela o time de coração dele Tendencioso. é tendencioso, não pode dar uma opinião imparcial, fazer um trabalho com isenção, e pode sim. O Ivan Moré é uma prova disso. Nós temos vários jornalistas prova disso também, como o Mauro Betting, que é palmeirense, faz um trabalho brilhante, Vinícius Moura aqui, corintiano também. Mas você não tá falando dos que Também. fazem um trabalho brilhante? Hã? Você tá falando dos que fazem um trabalho brilhante? Educação, Sim, né? dos que fazem um trabalho brilhante, mas não, em geral, é porque tem muitos que não revelam o time. Tem muitos que fazem um trabalho brilhante e não revelam o time por esse medo Serem julgados, de né? serem julgados, que é uma cultura que se criou aqui no Brasil. Óbvio, gente, o jornalista esportivo, se ele trabalha com esporte, é porque quando ele era criança, ele gostava de assistir futebol. E se ele gostava de assistir futebol, é óbvio que ele tinha um time do coração. Tão natural isso, né? Mas tudo é a base da educação, né? Quando você tem uma população educada, essas coisas, essas animosidades que vêm em questões banais, elas são suprimidas pela boa convivência. Agora, história de futebol relacionada à família, meu pai, Vini, você sabe, foi meia esquerda do glorioso Bugre, na década de 50, jogou contra o Edson Arantes do Nascimento, Pelé, e eu torço pro Guarani e não escondo isso de ninguém. Aliás, tenho muito orgulho de torcer pro único campeão brasileiro do interior do Brasil. Olha só, você e quem mais torce pro Guarani? Só você, né? A gente só sabe de Campinas inteira. Olha que o torcedor da
pode ficar bravo. É que quem torce pro Guarani, meus amigos, tem que falar uma coisa pra vocês. É um regionalismo, eu tenho que divulgar isso pra vocês. Vai, divulga pro Brasil. Quem torce pro Bugre, velho, torce pro Bugre. Não torce pro Bugre e pro Palmeiras. Entendi. Não torce pro Bugre e pro Flamengo. É bugrino. É entendeu? Guarani, pelo menos. Então vamos ficando por aqui. O programa se encerra neste momento agradecendo o prestígio de sua audiência. Muito obrigado. Tem ganhador? Tem! Vamos lá. Adriano Santos, já falei com você aqui no Twitter, querido. A hashtag em segundo lugar, Moro em ação. Que beleza. Amanhã a gente volta às 10 aqui na Jovem Pan. Tchau! Beijo!